para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Mariana e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a transição planetária, sobre o que está acontecendo no planeta Terra. Esse é um assunto curioso, né? Um assunto, podemos dizer que seja um assunto místico, e um assunto que traz reflexões que podem mudar a forma como a gente conduz a nossa vida, né? Eu acho que traz a possibilidade de que a gente é uma ferramenta que pode beneficiar a nossa vida, porque pode mudar as nossas escolhas, tá? Pode mudar de que forma a gente investe naquilo que a gente está fazendo. Então, começando, primeira coisa que eu queria dizer: transição planetária não é uma informação verificável. Ela não chega a ser uma informação científica. É uma informação que ela vem do plano espiritual, né? Na maioria das vezes vem através de médiums, né? Que canalizam essa informação. Então ela é uma informação subjetiva, mística, é uma informação que você não vai conseguir comprovar com os sentidos físicos, tá? Não vai ter alguém que vai tirar uma foto da transição planetária ou vai, sei lá, fazer uma experiência que vai comprovar que existe transição planetária. Pelo menos eu não acredito que nisso, né? Além disso, as informações canalizadas, elas variam muito no seu conteúdo, né? Apesar de serem fontes extremamente sérias, pessoas que se dedicam a vida inteira, são grupos que realmente trazem informações relevantes. Ainda assim, são informações que elas variam. Então, não dá para você conseguir falar é isso ou é aquilo. Principalmente quando a gente fala em relação à questão das dimensões, tá? Mas vamos entender isso. Existem alguns indícios no plano físico de que realmente possa estar acontecendo alguma coisa, né? Uma mudança aí, estrutura molecular energética. Então, a indicação o que está acontecendo é o cinturão de fótons. Eu não sei se você já ouviu falar do cinturão de fótons, mas o cinturão de fótons é uma coisa que qualquer um pode pesquisar e ter uma informação científica. O que é o cinturão de fótons? O nosso sistema solar, ele orbita uma estrela que chama Alcione, né? E essa estrela Alcione, ela tem um cinturão de fótons em volta dela, né? E o nosso sistema solar, ele fica fora do cinturão de fótons por 10.500 anos e depois ele entra por 2.000 anos dentro desse cinturão de fótons. Esse cinturão de fótons, que é uma estrutura de hélio e de fótons, né, atômica molecular, ela altera todas as moléculas e átomos do nosso sistema. Então, em contato com esses fótons, as nossas moléculas e átomos, elas alteram e acontece uma extrema excitação molecular, tô lendo aqui minha colinha, que cria um tipo de luz, um tipo de energia. E essa energia, ela não tem uma característica de temperatura, nada, ela só é uma aceleração energética. O sistema solar está entrando no cinturão de fótons desde 1972 e o planeta Terra começou a entrar em 1987. O que se sabe é que existe uma relação direta entre energia e consciência. Então, quando uma molécula, a excitação molecular gera luz, ela gera energia. E quando mais energia, mais consciência. Tá? Então, essa seria uma explicação científica. Por quê? O que está acontecendo na transição planetária? Qual é a grande mudança que vai acontecer no planeta Terra? Uma mudança de estrutura consciencial. Uma mudança. Aí que tá. Nós vamos mudar de dimensão, então a gente existe dentro de uma estrutura de consciência tridimensional, que tem regras, que tem limitações, que tem
um aprisionamento, limitações, né? E nós vamos, com essa mudança, nós vamos para uma outra estrutura dimensional. E aí, como as canalizações e as informações variam muito, tem gente que diz que nós vamos para a quarta, para a quinta, para a sétima. Eu, sinceramente, não tenho capacitação física para poder dar minha opinião sobre isso. Para qual dimensão estamos indo e como que é essa diferença, isso eu não sei dizer. Eu já ouvi muita gente falando que agora estamos em quinta dimensão. Ah, nós estamos indo para a sétima dimensão. Ah, quarta, não sei qual dimensão que é. Mas não estaremos mais em terceira dimensão. E quanto maior a dimensão, maior a frequência, maior a consciência. E quanto maior a frequência, mais... como que a gente vai dizer? Menos limitação. Tá? Cabendo mais consciência, cabe mais tudo. Mais recurso, nós somos menos limitados, nós temos uma outra estrutura psíquica e energética, tá? Então, a grande mudança vai ser isso, para o ser humano, uma grande mudança psíquica, energética, por causa da mudança da estrutura dimensional que está acontecendo no planeta Terra. Outra coisa que também é muito canalizada, outra informação que é muito canalizada é de que é o espírito que encarna o planeta Terra, porque assim, nós somos uma essência, um espírito que encarnamos dentro de um corpo físico, né? E a gente um dia morre e vai embora desse corpo físico, mas enquanto a gente está aqui, a gente está passando por um processo evolutivo. O planeta Terra também é um corpo físico, para um outro espírito, para um outro tamanho de espírito, um outro nível de consciência, né? Então, existe um espírito que é muito maior que a gente, muito mais consciente que a gente, que inclusive é como se fosse o responsável para que a gente possa existir aqui nesse planeta. Esse espírito dá vida para esse planeta, e esse espírito, que se chama Gaia, está passando pela sua ascensão espiritual, né? Então, ela está expandindo a sua estrutura consciencial, dimensional. Então, isso seria uma das coisas que explica. Mais uma vez, não é uma informação verificável com sentidos físicos, tá? Uma coisa que eu acho importante dizer, isso que está acontecendo não é um mérito humano. Então, a transição planetária não está acontecendo, porque o ser humano agora ele merece parar de sofrer e merece evoluir. Não é isso. Tudo indica que é um processo maior, universal, maior do que a gente, tá? E isso inclui uma condição do universo, uma condição planetária, isso inclui uma evolução de um outro planeta onde a gente é menor que formiga, então esse espírito está evoluindo e nós estamos aqui dentro fazendo parte disso, então a gente está surfando nessa onda. Dizem que, né, nós, inconsciência, o nosso espírito, a nossa essência tem muito interesse em participar de um evento como esse. Então, nós que estamos evoluindo aí no sistema solar, o nosso espírito, quando vê, vai ter uma transição planetária lá no planeta Terra, vem todo mundo correndo e quer pular lá dentro. Por quê? Porque é uma oportunidade de acelerar o nosso processo evolutivo, tá? Então, pra gente é muito interessante. Nós temos interesse nisso, mas isso não está acontecendo para a gente. Nós estamos surfando nessa onda. Existe um indício bem claro, bem óbvio, de que realmente estamos atravessando a transição planetária. E esse indício é o despertar espiritual em massa que a humanidade está passando. Hoje em dia pode ser que você ache muito normal falar sobre todos esses assuntos, né, de despertar espiritual, de saída fora do corpo, de canalização, de vidas passadas, de reencarnação, todos esses assuntos hoje em dia você escuta falar nas bancas, na padaria, no shopping, em qualquer lugar que você, no ônibus. Esse é um assunto hoje em dia normal, corriqueiro, muitas pessoas estão tendo seu despertar espiritual, só que isso não foi sempre assim, tá? Até bem pouco tempo atrás, despertar espiritual era uma coisa para pouquíssimas pessoas despertavam. Existia pouquíssimo assunto material, ninguém sabia direito o que era.
quando uma pessoa despertava, para ela conseguir receber instrução, ela precisava fazer, assim, uma jornada muito difícil, ou ir encontrar algum mestre em um lugar muito distante, que só existia, por exemplo, na Índia, no Tibete, ou sei lá, em países asiáticos, assim. E, tipo, vi de Jesus, né? Jesus, quando ele despertou, ele teve que se retirar para poder encontrar ensinamentos. Não existiam ensinamentos até bem pouco tempo atrás. E eu posso falar que quando eu despertei, que foi em 2007, era muito diferente de hoje em dia. Para você encontrar material, já existia YouTube, mas ainda não existia YouTube ainda, ou foi nessa época que começou a existir. Aí era muito difícil você encontrar material. Eu ainda fui muito beneficiada, porque eu já consegui muita coisa, mas você imagina que 10 anos antes, em 97, as pessoas que despertavam, elas não tinham nada sobre esse assunto. E 20, 30 anos depois, existe um boom onde devem existir milhões de canais sobre esse assunto no YouTube. Existe muita informação boa, de qualidade, informação profunda. Tudo de graça. Os maiores mestres vivos estão no YouTube ensinando de graça. Então, gente, esse é um indício muito grande de que nós estamos passando por uma transformação da consciência, por um despertar em massa, e que realmente a transição planetária é algo real que está acontecendo, tá? Quando eu despertei, para você comprar o curso em Milagres, você tinha que fazer. Era um desafio, gente. Era uma coisa escondida. Quem é você? Eu tinha que passar dados. Era muito. O porquê que você está interessado no curso em Milagres? E se você não sabe o que é curso em Milagres, talvez eu vá fazer um vídeo sobre o curso em Milagres um dia, mas se não, pesquisa aí. Hoje em dia, o Curso em Milagres é um livro que tem de graça para você baixar na internet. Milhões de grupos estudam esse assunto. Então, para a gente perceber o quanto isso está crescendo, ampliando e quanto é natural as pessoas irem despertando hoje em dia, certo? Tô pensando aqui o que eu vou falar primeiro, mas eu vou falar então sobre a limpeza. O que vai acontecer na transição planetária? A transição planetária, ela marca uma mudança de estrutura consciencial de terceira dimensão, certo? Então a gente vai sair de uma estrutura de terceira dimensão para a gente ir para uma outra mais aberta, diferente, mais fluida. A estrutura de terceira dimensão, ela é extremamente marcada pelo sofrimento e ela é energeticamente marcada pelo sofrimento. Então, de uma forma ou de outra, todos nós estamos intoxicados energeticamente com essa estrutura de terceira dimensão. Todas as nossas dores e tudo, existem muitas dores emocionais, energéticas, mentais aqui no nosso campo que uma consciência de terceira dimensão deixa impregnada na gente. Então, nessa transição, a limpeza vai ter que ser feita. Tá? Se você quiser saber mais profundamente, no meu curso Cure as Dores da Sua Alma, eu falo profundamente sobre isso, se você tiver interesse. Tá na descrição. Mas nesse processo de ampliação consciencial, nós vamos ter que deixar essa bagagem de terceira dimensão, nós vamos ter que transmutar tudo isso. E esse processo de limpeza, ele é intenso, tá? Para dizer de uma forma breve. Ele é intenso e ele exige bastante de cada um de nós, exige bastante do coletivo. Então, a transição passa pela limpeza, que é sofrida, tá? Ela é sofrida e ela é trabalhosa e ela exige uma adaptação. Então, nós vamos ter que aprender a nos adaptar a essa nova estrutura, nós teremos que ser diferente. Tudo muda, né? Muda inclusive a forma como o nosso corpo precisa se alimentar, que tipo de nutrientes, os nossos hábitos, tudo isso vai precisar passar por uma mudança. Qual é o grande benefício da transição planetária para nós,
Por que é tão interessante para nós? Nós estamos fazendo a passagem da nossa identidade de ego para uma identidade divina. Então, dentro de uma estrutura psíquica de 3D, existe uma barreira de frequência onde a gente não consegue saber quem somos. Nós não conseguimos, a gente fica muito limitado à nossa consciência física, a esse corpo e tudo que ele não é capaz de fazer, né? Nosso cérebro físico ele é limitado, o nosso corpo físico é limitado. Mas numa outra estrutura dimensional psíquica, mais consciência, cabendo mais consciência, cabe mais da gente mesmo. Então a gente acessa uma parte divina nossa que tem novos recursos, novas habilidades, que consegue resolver os problemas de uma outra maneira que a gente nem imagina como. Para isso, eu estou tentando pensar aqui o que eu falo para que seja mais claro. Vamos falar assim: a gente vai precisar, para que esse divino possa entrar no nosso corpo, para que ele possa tomar posse da nossa vida, nós vamos ter que, além de passar por esse processo de limpeza, nós vamos ter que adquirir algumas competências, tá? E todas essas competências a gente pode dizer que nós vamos ter que desenvolver o nosso autodomínio. Principalmente autodomínio mental, autodomínio energético e autodomínio emocional. Dentro do autodomínio mental, nós vamos precisar desenvolver a habilidade da meditação e a habilidade da reprogramação. Vale a pena se dedicar a essas duas coisas para você adquirir o autodomínio mental. Nós vamos precisar aprender a deixar a nossa mente no zero para que ela saia do controle, né? Porque a nossa parte divina precisa ir entrando nos nossos caminhos neurais para que a gente possa acessar a parte divina. A nossa mente física precisa ir parando, né? E quem vai controlar isso é a gente estar nas nossas mãos. E a gente precisa reprogramar os caminhos neurais negativos, né? Existem aí os hábitos instintivos negativos que nós precisamos reprogramar, fazer a mente se tornar positiva. Eu tenho falado sobre isso aqui nesse canal, tá? A gente precisa de autodomínio emocional. O autodomínio emocional significa a nossa, eu vou dizer recuperação, mas talvez a gente precise adquirir a habilidade de sentir. A gente precisa se reconectar com o nosso feminino. A gente precisa de respeito pelos nossos sentimentos. O nosso feminino é o nosso universo interior, né? É o universo dos nossos sentimentos, o universo sem forma, o universo daquilo que surge em forma de sentimentos. E nós somos extremamente mentais, né? Nós vivemos uma era onde o intelectual é valorizado e nós acabamos ignorando e achando que a gente pode, passa por cima do sentimento, não precisa dar atenção para isso, não precisa parar e ouvir o sentimento. E não é por acaso que nós temos um mundo extremamente violento com as mulheres, tá? Isso é o reflexo do universo interior de cada um de nós. A nossa mente, o nosso fazer, ele passa por cima dos nossos sentimentos de uma forma extremamente violenta. Nós não ouvimos e não valorizamos os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos é a nossa parte feminina, né? O feminino é o universo interior, o universo sem forma, o sentimento. O masculino é a mente, é o fazer. E nós aprendemos que é o fazer e a mente que tem valor e que é por onde nós devemos orientar a nossa vida. Mas na transição planetária vai ser muito importante que a gente aprenda a se dar o tempo do feminino, permitir o sentimento, ouvir o sentimento, ter paciência para que o sentimento seja aquilo que ele é.
para que o feminino exista e seja aquilo que ele é, sem que a mente, sem que o fazer atropele ou queira dar soluções, ou queira achar que tem a resposta, entendeu? A partir do momento que a gente aprender a respeitar os nossos sentimentos, valorizar e permitir que eles tenham nível de igualdade com o pensamento, nós vamos ter autodomínio emocional e nós vamos começar a mudar essa realidade exterior desse mundo de feminicídio que passa por um momento de calamidade pública. Isso é muito sério, gente. Pensem nisso e vamos nos dedicar a isso, certo? E nós vamos precisar desenvolver autodomínio energético. Autodomínio energético é um assunto bem específico. Poucas pessoas entendem o que é autodomínio energético. Eu tentei fazer uns vídeos aqui nesse canal sobre isso. Acho que é um assunto que precisa ser muito explorado. A conscienciologia fala bastante sobre isso, se você tem interesse, então, sobre a movimentação energética, sobre o reconhecimento do nosso corpo bioenergético, mas o autodomínio energético ele tem a ver com isso, tem a ver com o reconhecimento que nós temos um corpo bioenergético, sobre a consciência desse corpo bioenergético e sobre a nossa atuação consciente e intencional num trabalho energético, né, para que a gente possa dominar esse corpo. Dominar no bom sentido, né? De ter controle, usar ao nosso favor e usar a favor de todos ao nosso redor. Autodomínio energético é uma competência de autodomínio desse novo ser humano, certo? O que está acontecendo no mundo? Qual é, né, a consequência no mundo dessa transição planetária? O que vai acontecer no mundo? Então, nós já estamos passando por uma grande mudança de paradigmas, né? Então, se um paradigma é um conjunto de crenças e valores que uma sociedade estipulada por uma sociedade para que a gente possa conviver, porque assim, a vida, gente, a essência da vida, ela não tem forma, ela é potencial. A natureza da vida, ela é um grande potencial. Mas para a gente conviver junto em sociedade, na matéria, a gente precisa de forma, a gente precisa de regras, a gente precisa de valores e a gente estabelece isso a partir do nosso nível de consciência. Então, aquilo que a gente entende que vai funcionar, que vai ser funcional, que vai ser bom para todos, aquilo que a gente consegue fazer, a gente estipula, ó, então funciona assim. E isso vale para tudo, isso vale para as nossas relações, para a família, para a forma como a gente ganha dinheiro, para as nossas fontes de energia, tudo isso a gente estipula, a gente foi estipulado em conjunto. Então a gente criou conceitos e valores para a gente conviver em sociedade, certo? Mas esses conceitos, eles estão se desfazendo. Tudo que foi conceituado e formatado até aqui foi a partir de uma consciência tridimensional. E nessa mudança de consciência, esses conceitos sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre família, sobre fontes energéticas, sobre propósito de vida, todos esses conceitos estão se desfazendo. E isso é extremamente assustador para todos nós, tá? Eu tenho até uma teoria de que explica essa ascensão dessa extrema-direita reacionária, porque é o pensamento que tenta resgatar valores. Eles tentam manter... não vamos discutir aqui a qualidade do valor, mas a extrema-direita tem esse papel de estruturar e se segurar em valores, né? Então, existe uma grande dificuldade de não estar entendendo o que está acontecendo com o mundo, né? Um sistema capitalista em colapso, os sistemas de dinheiro, o dinheiro que já vinha deixando de ser um dinheiro físico, há algum tempo a gente tem com o surgimento aí do mercado digital, da internet, com a moeda digital, nós já temos um indício de que o dinheiro como a gente conhecia até então está passando por uma grande reformulação e com a pandemia, as trocas financeiras, as trocas de trabalho passaram por um grande desfazer-se
e por enquanto a gente não conseguiu colocar nada no lugar. Então, existe esse desfazer de valores, essa mudança de paradigma em curso, que dá uma grande insegurança, que deixa todo mundo muito assustado, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre quais habilidades a gente precisa ter para lidar com tudo isso, mas antes eu quero falar aqui sobre algumas teorias conspiratórias. Existem algumas teorias conspiratórias de alguns especialistas aí que analisam o cenário, e duas coisas importantes que eu acho relevante falar aqui. A teoria do campo de concentração digital, e aqui a gente pode falar, por exemplo, do metaverso, o que isso é, e a inteligência artificial. Esses dois conceitos é importante que a gente tenha consciência, fique atento, porque realmente está surgindo a nossa realidade. E por que é feita essas coisas, né? Então, dentro dessas teorias conspiratórias, existe aí um grupo de magnatas, e não são os bilionários, são os trilionários, são pessoas que nós nem sabemos que existem, que são os donos do mundo, né? Dizem que os donos do mundo têm muito interesse nisso tudo que está surgindo no campo de concentração digital e na inteligência artificial. Então, o que seria o campo de concentração digital? O metaverso, por exemplo. O metaverso é uma proposta, né, de que a gente comece a existir dentro de um mundo digital, né? E aí eu te pergunto, quem seria, com perdão da palavra, o idiota que iria viver no metaverso? Na sua opinião? E a minha opinião seria de que uma pessoa que vai estar extremamente vinculada a algo tipo metaverso é alguém que está morto, tá? É alguém que não tem mais uma vida, é alguém que não tem corpo e não tem propósito de vida. E vocês me perdoem esse barulhinho de fundo, porque é da obra, tá bom? Então, coisas como o metaverso, coisas como, tipo assim, a migração de todo o mercado de consumo para a internet, querendo te transformar num consumidor rápido, né? Querem que você esteja sempre existe uma isca te puxando para o mundo digital para que você consuma, ou para que você seja um like, ou seja um telespectador aí do mundo digital, e para que a sua atenção, a sua vida fique dentro do mundo digital, tá? E, gente, bem ou mal, nós já estamos passando boa parte da nossa vida olhando para essa telinha aqui, tá? Então, todos nós somos uma vítima potencial desse campo de concentração digital, e a gente precisa ficar consciente quanto da nossa vida nós estamos passando dentro desse mundo digital e qual é a nossa dificuldade com a vida real. Por que tão difícil a vida real? Por que a nossa vida real não interessa? Por que nós não conseguimos ficar aqui? Porque uma das coisas, nós não somos donos da nossa atenção, nós não conseguimos parar nossa mente. Nós temos muita dificuldade hoje em dia em ter uma mente silenciada. Nós temos muita dificuldade em lidar com as nossas dores, então é melhor fugir das dores. Nós temos muitas dificuldades com as nossas energias, nós não dominamos as nossas energias. É por isso que eu falei que o autodomínio é uma habilidade muito importante para que você não se torne vítima desse campo de concentração digital. E eu não sei se você acha interessante essa ideia de metaverso, mas eu acho muito mais interessante que a gente seja cada vez mais capaz de existir na vida física, que a gente seja cada vez mais capaz de dar frutos na vida física e experienciar o nosso corpo físico e não o nosso mundo mental através de um holograma digital, tá? Então eu quero trazer esse despertar para que você reflita e tenha a possibilidade de ir se libertando, tá? Eu falo isso para mim também, diminuindo as horas aí na telinha. Mas para isso a gente precisa encontrar sentido, a gente precisa preencher a nossa vida, a vida física precisa ser mais legal, porque nós não
por não sabermos, né, lidar com a nossa vida física, porque a nossa vida tá desinteressante, entediante, a gente acaba sendo vítima dessas pessoas que querem capturar a nossa atenção. Não vamos ser, tá? E o outro assunto, inteligência artificial. Isso daí, gente, dizem que, né, os trabalhos mecânicos, esses trabalhos que não exigem muito um ser humano, como que eu vou explicar isso? Os trabalhos vão ser cada vez mais feitos pela inteligência artificial. Então, cada vez mais trabalhos não serão mais necessários seres humanos para desempenhá-los. Então, na transição planetária, nós corremos o risco de perdermos nosso emprego. Se o nosso emprego for um emprego que não exija mais do que uma máquina para fazê-lo. Se uma máquina puder nos substituir, ela vai nos substituir. Isso já está acontecendo de uma forma acelerada. E para isso por isso que é muito importante que a gente desperte. O despertar, o reconectar-se com a nossa parte divina, esse trabalho de limpeza, de transformação interior, esse trabalho de autodomínio vai fazer com que a nossa consciência divina possa permear a nossa mente, entrar na nossa vida, guiar nossos passos, para que a gente possa dar os nossos frutos de uma forma que nenhuma máquina possa dar, que nenhuma inteligência artificial, nenhum robô possa dar. Então nós vamos precisar encontrar a nossa essência e a forma como nós gostaríamos de servir o mundo através do nosso fruto e de que forma esse fruto vai ser extremamente autoral, a ponto de não poder ser substituído. Então, essa é uma reflexão, essa é uma busca de cada um. E, gente, a gente precisa ter consciência de que talvez essa busca seja desafiadora, sim, tá? Vai exigir bastante da gente, sim. Mas, por outro lado, nós já temos muitos e muitos exemplos de pessoas que se libertaram aí do paradigma da Matrix e estão vivendo de totalmente diferentes, né? Eu trabalhava numa empresa onde a costureira, ela falou, o meu filho ganha o dobro do que eu ganho jogando videogame, tá? E aí você vai falar assim, pô, mas jogar videogame é inteligência artificial. Não, ele encontrou uma forma de utilizar o dom dele, a essência dele para ganhar dinheiro nesse mundo. E é isso que nós vamos ter que aprender a fazer, tá? Nós vamos aprender a utilizar aí as possibilidades do mundo digital, do mundo ao nosso redor, porque não precisa ser só através da internet, apesar da internet ser o grande potencial, né? Mas nós podemos utilizar os nossos recursos de uma forma nova, não pensada e de uma forma talvez até muito mais fácil do que a gente pensou, né? Através da nossa alegria, através do nosso prazer de servir o mundo e de uma forma que a gente não possa ser substituído por uma inteligência artificial. Esses trabalhos monótonos, esses trabalhos que já não alimentam a nossa alma, não serão trabalhos de transição planetária. Então, nós precisamos aprender a fazer isso, certo? Eu tô achando que o vídeo vai parar, então eu vou parar por aqui. Se eu tiver mais coisa, eu vou gravar um próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo traga reflexões importantes para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um gostei para mim. Até o próximo vídeo.